Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos a todos, muita paz, muito amor no coração. E vamos começar as nossas leituras de hoje com o livro Minutos de Luz de Pastorino, psicografado por Ariston Teles. Sua casa. Imagine sua residência sendo escola e templo simultaneamente. Evite algazarras. A discussão estraga qualquer convivência. O diálogo é o melhor caminho para o entendimento. Em sua casa, você pode ministrar e receber as melhores lições de vida. Não exija dos outros aquilo que você mesmo não tem podido oferecer. Reserve um tempinho para oração, se possível na companhia dos familiares. Se ninguém quiser participar, reúna todos em seu pensamento de compreensão e bondade e faça a sua oração. Persevere no melhor exemplo de tolerância, renúncia e dedicação. Ainda que não seja fácil, este é o seu dever. E aqui estamos, né? No nosso tempinho para oração. Quem, como eu, não tem a companhia dos familiares, que mora sozinho, tenha eles no pensamento. Sempre. E vamos passar para o Livro dos Espíritos, falando sobre a união da alma e do corpo, em que Kardec perguntou se há de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais. Com que fim ocorre isso? Isso se dá frequentemente e Deus o permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. A gente tem que considerar que naquela época, 1860 e alguma coisa, tinha poucos recursos, né, na ciência, mas a ciência já falava disso. Hoje em dia a gente sabe muito bem quando o feto tem vida, quando não tem. E tem bastante notícia de tudo que acontece ali durante a gestação. Mas a pergunta aqui é mais filosófica, né? Por que que isso ocorre? E isso é uma prova para os pais, é um resgate para o espírito. E é por isso que acontece. Então vamos para o livro A Gênese. E hoje vamos começar um novo capítulo. É o capítulo 5. Antigos e modernos sistemas do mundo. Lembrando que o livro A Gênese tem como subtítulo Os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. E uma explicação logo no início do livro mesmo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Esse livro, A Gênese, é considerado o espiritismo visto na ciência.
seria a ciência espírita, né? Então a gente já falou da ciência na Gênese, falou da revelação espírita, falou de Deus, falou do bem e do mal, e agora o bem e o mal já é uma coisa mais filosófica, é verdade. Mas tudo é feito com o objetivo de chegar na ciência, na visão científica. Então vamos lá. A primeira ideia que os homens formam da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo, a princípio, há de ter se baseado unicamente no que os sentidos percebiam, ignorando as mais elementares leis da física e as forças da natureza, e não dispondo senão da vista como meio de observação. Apenas pelas aparências eles podiam julgar. Vendo o sol aparecer pela manhã de um lado do horizonte e desaparecer à tarde do lado oposto, concluíram naturalmente que ele girava em torno da Terra, conservando-se esta imóvel. Se lhes dissesse então que o contrário é o que se dá, responderiam não ser possível tal coisa, objetando: vemos que o sol muda de lugar e não sentimos que a terra se mexa. A pequena extensão das viagens, que naquela época raramente iam além dos limites da tribo ou do vale, não permitia que se comprovasse a esfericidade da terra. Além disso, como haviam de supor que a terra fosse uma bola? Os seres, em tal caso, somente no ponto mais elevado, poderiam se manter, e supondo-a habitada em toda a sua superfície, como eles viveriam no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima. Ainda menos possível teria parecido isso com um movimento de rotação, quando mesmo nos nossos dias, em que se conhece a lei da gravitação, se vê em pessoas relativamente esclarecidas não perceberem esse fenômeno, como nos surpreendermos que os homens das primeiras idades não teriam se surpreendido e sequer suspeitado. Para eles, então, a Terra era uma superfície plana e circular, como uma mó de moinho, estendendo-se a perder de vista na direção horizontal. Daí a expressão ainda em uso, ir ao fim do mundo. Desconheciam-lhe os limites, a espessura, o interior, a face inferior, a que lhe ficava por baixo. Aqui ele faz uma alusão a todas as mitologias, como é que viam o sol. Então ele fala da mitologia hindu, que dizia que o céu, que o sol se despojava da sua luz e atravessava o céu durante a noite com uma face obscura. A mitologia grega falava que o sol era puxado por 4 cavalos que vinha no carro de Apolo. O filósofo grego Anaximandro considerou o infinito como o princípio do universo. Mileto sustentava, ao que refere Plutarco, escritor grego, que o sol era um carro cheio de fogo muito vivo. Epicuro, segundo alguns, teria emitido a opinião de que o sol se acendia pela manhã e se apagava à noite nas águas do oceano. Anaxágoras, filósofo grego pré-socrático, o tomava por um ferro esbraseado do tamanho de Peloponeso. Os antigos eram invencivelmente induzidos a considerar real a grandeza aparente desse astro que perseguiram o filósofo temerário por haver atribuído aquele volume ao facho do dia, fazendo-se necessária
toda a autoridade de Péricles, político ateniense. Péricles foi acusado de impiedade para com os deuses e teve que sair de Atenas para salvá-lo de uma condenação à morte. Isso são citações do livro de Flammarion, Estudos e Leituras sobre Astronomia. Então, ele fala dessas primeiras ideias do nosso mundo aí antes de Cristo, né, ainda. As mitologias que chegam até nós. Então vamos continuar amanhã para não nos alongarmos demais e terminar as nossas leituras com uma trovinha de Teotônio Freire, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Chama-se Vaso de Trovas. Tudo vence no caminho, mesmo os empeços mais vastos. Quem traz a cabeça nova em cima dos ombros gastos.